Olá, estamos hoje aqui num mais um Let's Make Sense, dessa vez com o Dr. Felipe Granito, uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer aí há uns 5 anos? cinco para mais. Infelizmente, conheci o Dr. Felipe numa dor, advogado, né? Geralmente a gente procura, infelizmente, na dor, inclusive é um dos temas que a gente vai falar hoje, é a dor do empresário no momento de crise. Onde ele busca os profissionais mais capacitados para enfrentar aquela dor ali junto contigo. Eu conheci o Dr. Felipe através da empresa da minha família, uma indústria. Eu era, desde moleque, desde muito criança, estudei e já fui direto para lá. Com 11 anos, todos, eu e meus irmãos, começamos a trabalhar lá, num modelo de gestão, no qual muita gente já sabe um pouco da minha história, que não era o apropriado, um modelo por fluxo de caixa. E a gente passou por uma crise, um endividamento, até que houve uma reestruturação, e nesse momento a gente teve que procurar advogados no mercado. E eu nem lembro como que a gente descobriu você, mas eu lembro que você caiu como se fosse um anjo da guarda lá na empresa. Graças a Deus a empresa hoje está super bem, tudo deu certo e eu aprendi muito contigo, sou muito grato e por isso obrigado pela visita aqui. Na Sense, também uma empresa no qual você viu crescer, né? Com Você também é certeza. parte disso. E eu sou fruto de muito conhecimento seu aí. Oh, é recíproco, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no, O no, prazer é no todo podcast de meu. vocês. A ciência sabe tanto que eu tenho de admiração pela operação de vocês e a alegria que é ter participado um pouquinho desse desenvolvimento. É. A gente se Desde o conheceu por começo, né? indicação, cara. Por indicação, acho que de algum player do mesmo mercado, que era Ah, é? cliente nosso lá já e acho que indicou. Entendi. É, Ah, o pessoal da indústria lá, foi. o pessoal que trabalhava para a Embraer, né? Isso, exatamente, Ah, legal, exatamente. legal. E hoje o tema, ele é bem propício, porque eu gostaria muito de abordar a dor do empresário e quando ele reconhece que ele está na dor. Legal. Porque eu trabalho com isso, você sabe muito bem. Eu trabalho com indicadores financeiros, com gestão financeira, e infelizmente, por eles não terem essa situação, eles ficam postergando esse resultado e, infelizmente, né, ele acaba discutindo a situação dele com o advogado. Cara, eu tô devendo tantos milhões para imposto, para banco, trabalhista eu tenho tanto. E daí, naquele momento que ele reconhece que ele está em crise, sendo que se bobear, ele já está há 10 anos em crise, mas por ele fazer uma gestão por fluxo de caixa, onde ele pede um empréstimo e encobre, né, maquia os dados e vai e tal, tal, tal. E daí ele te procura. Uhum. Primeiro eu gostaria que você contasse pra gente um pouco mais sobre quando que eles te procuram necessariamente, qual que é a dor que eles sentem, tá? É, qual que é o seu trabalho, como que você faz ali naquele momento, como que o escritório, a GBA, advogados, atua nesse mercado e também o que poderia fazer para mudar, para ser diferente, sabe? Uhum. O que a gente percebe, cara, tendo esse trabalho aí de turnaround, né, que a gente chama de reestruturação empresarial, de recuperação de empresa em crise financeira, saindo daquele viés convencional da recuperação judicial, da falência, que a gente sabe que a eficácia desse procedimento não é tão grande assim. O que a gente percebeu nesse tempo de experiência que a gente acabou absorvendo dentro do escritório? Primeiro, nós temos que ir lá atrás. Como surge uma empresa no Brasil? Como o cara se transforma em empresário no Brasil? Esse é o problema, cara. Esse é o problema É, principal. Aqui, não tem uma escola efetiva, técnica, que demonstre como que é o dia a dia empresarial. O cara sabe produzir, ele sabe comprar, ele sabe vender, ele tem experiência de longos anos no mercado dele, sabe prestar muito bem o serviço. Só que tem um pequeno detalhe: não adianta saber comprar, saber vender, saber produzir, saber entregar e não saber ser empresário efetivamente, não saber sobre finanças, não saber, não tem indicadores do negócio dele, não sabe nem como funciona, nem o que, que é não tem um- contabilidade, não tem RH, não sabe Exatamente. contratar, não sabe demitir.
O Não cara sabe fala enquadrar assim, sua empresa tributariamente correta. problema seríssimo também. O cara Hoje de ele manhã tá eu lá tava numa empresa que tá enquadrada certamente no no regime modelo errado. errado, no regime errado. E aí traz consequências seríssimas, porque aí vai E absorvendo tá tudo que pagando ele uma poderia bala gerar de de imposto caixa. a mais à toa. Que a gente percebe? O cara sabe fazer tudo isso, ele fala, pô, fui demitido. Ou então, guardei uma grana aqui, tô pronto, vou pro mercado. Vou pro mercado, tenho aqui, ó, tenho valor suficiente para comprar estoque, eu tenho valor para pagar os primeiros 3 meses de funcionário. Eu consegui alugar meu galpão, tá pronto, a operação tá pronta. Vou pro mercado. Ele esquece uma coisa, um pequeno detalhe, cara. Ele não tem capital de giro Não e ele não tem. tem conhecimento nenhum de como fazer a operação acontecer do ponto de vista administrativo. E aí ele começa a rodar, ele percebe que ele compra hoje aqui e ele tem um funcionário para pagar e ele faturou, ele vendeu, só que ele vai receber daqui 60 dias, 90, 120. E para girar esse período todo, quem que ele pede socorro? Pro banco. É o banco. E aí ele vai pro banco. E quando ele vai pro banco, ele começa a utilizar da operação bancária. E a operação bancária, ela foi desenvolvida para causar endividamento. Ela foi feita para gerar Caramba. endividamento. Essa é A forte, nossa doutor. sistemática financeira no Brasil. Você já trabalhou do outro lado da moeda também, não foi? Já atuei para a instituição financeira também. Tem um pouquinho de experiência. Por isso É que a assim gente acabou mesmo. absorvendo, né? Entendi. O meu mestrado eu fiz baseado, né, nessas teses. Eu fiz meu mestrado focado em processo de execução, né? Então, foi em processo civil, mas focado em processo de execução para entender principalmente como o banco, na qualidade de credor, atua para ele executar efetivamente o cliente. E o que a gente percebe? Como que funciona o sistema financeiro? O cara vai lá, ele abre primeiro o capital de giro, que é o crédito em tese mais barato, sem ter que colocar uma garantia, por exemplo. Sim, colateral. Ele vai lá e abre, então, um capital de giro, um limite de crédito rotativo. E ele começa Ele a dá a girar. corda, né? Isso aí. Aí ele começa a girar, e o gerente adora, a melhor operação que tem. Aí o gerente vai lá e pede para ele, pô, faz um consórcio aqui comigo, compra um produtinho e tal, porque a hora que você fizer isso, eu te dou mais crédito. A hora que eu te dou mais crédito, eu consigo te alavancar melhor, você vai conseguir, você consegue fazer um investimento, você faz um Finame aqui, ó, quanta linha de crédito boa. E aí o cara começa a rodar. E o que acontece aqui? Aqui nós temos um permissivo legal. A nossa legislação permite isso expressamente. Primeiro, nós podemos fazer capitalização de juros. O Brasil permite capitalização de Mas juros. isso é legal, não é? É legal, Explica pra... pra... Como funciona esse sistema de capitalização? É a incidência de juros sobre juros. Isso teve uma discussão de longo juros período. composto, Isso, né? juros compostos, exatamente. Teve uma discussão de um longo período em cima desse tema, no ponto de vista do judiciário. Não existe uma lei, mas tem uma MP de 1999, salvo engano, que trata desse tema, e que ela foi institucionalizada no nosso sistema financeiro, no nosso sistema jurídico financeiro, e hoje é permitido. O STF reconheceu que se pode fazer desde que tenha condição expressa no contrato. Aí a única coisa que o banco fez foi regime colocar de um negrito lá. capitalização, juro sobre juro, comendo pelas beiradas, comendo pelas pernas. Exatamente. Aí o que acontece? Como que o empresário de todo nível, tá? Do pequeno empresário que abriu a portinha dele lá para fazer um pequeno empreendimento, ao grande empresário que abriu uma grande indústria, seja lá qual for. É um detalhe, a gente não tá falando de empresa pequena, não. Todo tipo de negócio. Tanto eu quanto o Dr. Felipe, a gente atua em empresas pequenas, mas principalmente em empresas muito grandes. Eu tenho um cliente que quanto maior o tombo também, Quanto né? maior o tombo. A demanda é idêntica. A demanda é idêntica do ponto de vista técnico, claro que ela é muito maior, quanto mais aumenta o endividamento, maior também o nível de trabalho. Mas do ponto de vista técnico, é mais ou menos a mesma coisa. O cara que pegou 100 mil reais para abrir a loja dele, o que pegou 50 milhões para fazer um grande empreendimento, a operação é mais ou menos a mesma. E aí eles começam a usar os limites de crédito, o capital de giro, o crédito rotativo, e todos esses contratos vencem em débito automático. E aí, um cliente vai lá e atrasa um pouquinho da operação, não paga no dia, ele não consegue honrar a programação, ele usa um pouquinho mais. Aí o outro cliente atrasa, aí aparece um grande negócio e ele tem a oportunidade de descontar a duplicata. Então ele já está lá com o alavancamento. Já desconta no banco. Exato, já desconta no próprio banco. Ele já está com o limite, faz uma conta garantida, desconto duplicata. Pô, tô investindo na minha operação, e aí começa a alavancar. E os juros, o débito automático das parcelas,
quando o cliente começa a se ver endividado, quando o empresário começa a ficar um pouco mais alavancado, o limite de juros ele é usado para pagar a parcela do empréstimo. Então, os juros do capital de giro, por exemplo, ele cai em débito automático. É ele mesmo se pagando, né? Isso aí. Porque ele está usando o limite que ele te deu para se pagar. É essa e ele ainda cobra sistemática. juros sobre isso. Exatamente. Essa é a sistemática bancária que a instituição feita, financeira né? faz. Ela paga a própria operação dela e cada vez mais, cada Vira uma mês, bola de cada neve isso ano, aí, ela né? vai aumentando e vira É. bola de neve. Por isso que o empresário que fatura 100 mil por mês tem 1,5 milhão, 2 milhões de endividamento. Por isso que é Então. comum a gente ver isso. Então. É comum isso acontecer. E aí acontecem os superendividamentos. Isso é um problema que tá cada vez mais em voga, cada vez mais em foco. Muito se fala hoje sobre superendividamento. O número de brasileiros endividados é absurdo, porque é muito fácil o acesso ao crédito. Qualquer um que abrir uma conta bancária e não tiver negativação, até às vezes se tiver, mas se não tiver negativação, tem crédito na hora. Sim. E o banco não quer saber quanto ele efetivamente tem de capacidade financeira. Porque o banco tem várias jogadas internas para fazer com que esse prejuízo se transforme em lucro. Então o banco não perde. Aqui, o banco não perde. Grandes instituições financeiras no Brasil não perdem. Eu vou agora também mostrar um outro viés, doutor. Eu, recentemente, ao longo da história da Sense, eu comecei a pegar empresas, por exemplo, do digital, para controladoria. Ou empresas que estão crescendo num expoente aí absurdo. E daí, o que ela precisa para crescer? Ela precisa de recurso. Antigamente, principalmente por eu ter passado por esse trauma também com a minha família, eu na época não tinha muito conhecimento quase de nada, nem da vida, né? E o que acontece? Eu sou eu sempre fui muito contra a captar um crédito hoje no mercado. Seja através de qualquer tipo de instituição financeira. Ou através de um fundo, ou através de um banco, ou através de uma corretora. Existem N modelos hoje, através de hoje, queira ou não, o que é um investidor? O investidor é um cara, é um banco. Ele está emprestando dinheiro para ti, trocando por equity, ou se é mútuo conversível, você vai pagar ele com correção e juros. Então, para mim, é um empréstimo. Exatamente, para mim é um empréstimo. Exatamente. Qual que é a jogada, né? Que eu sempre falo para todo mundo, todo cliente da Sense que está ouvindo sabe bem. Eu falo, eu não vejo problema com isso. Mas antes você tem que medir sua operação. Sua operação lá, você tem um EBITDA, que é um lucro operacional de 15%. E daí o que impede de crescer é que você não tem capital. Então você abre mão ali de 1,5%, 2% do seu lucro para pagar juros. Então aí você capitaliza, você vai ganhar menos, então você vai ganhar 13%, 12%, 10%, mas só que antes você faturava 1 milhão, depois você vai faturar 5 milhões mês. Então, você abre mão, você ganha menos em percentual, mas só que você tem muito mais volume, muito mais giro. Mas quem que tem esse conhecimento? Ninguém. E fazer esse cálculo, até pra gente que é financista, dependendo da empresa, não é fácil. Porque existem muitos entraves ali. Uma empresa, por exemplo, que ela fatura 1 milhão por mês, ou vamos pensar menor ainda. Uma empresa que fatura 300 mil reais por mês. Ela está tendo um resultado X, de 15% ao mês. Daí você fala, vamos colocar capital de giro nesse cara, achar um investidor, ou um banco, uma IF qualquer. Vamos colocar ele ali e ele vai dar uma alavancada, ele vai crescer. Legal. Eu empurro ele. Só que se ele crescer, ele perde o Simples Nacional, ele vai para o presumido, daí ele precisa de outra conta. Então você não pode mais dar um chutão desse tão fácil. Você tem que fazer N contas. E aqui a equipe é muito bem preparada para isso, a gente monta. Ainda assim é saudável. Beleza? Beleza. Daí ele coloca aquele dinheiro no caixa. Se ele não tem o que a gente falou no podcast anterior, se ele não tem a disciplina e a cultura, quando ele vê o dinheiro no caixa, eu não sei o que acontece, cara. Ele se transforma em outra pessoa. E daí a gente combinou. Era para ele aumentar a quantidade de giro de estoque, automaticamente faturar mais e tudo mais. Cara, ele investe, ele troca a frota. Ele troca isso, ele troca aquilo. Ele usa também para outros fins. E daí aquele recurso que ele captou não é o suficiente. Daí ele tem que pedir outro. Daí na hora
Ele toma E um aí quando esporro começa a cair. meu. Eu tenho cliente que tem um momento que ele faz um bico desse tamanho comigo, mas depois lá no futuro ele me agradece, dá tapinha nas costas. Eu falo, cara, não foi isso que a gente combinou. E daí tem esse lance da cultura e disciplina hoje do nosso empresário no Brasil, que é justamente o que você falou. Ele não é empresário, né? E para ser empresário hoje, poucas pessoas realmente investem nisso, né? Você estudou muito, você tem mestrado, isso, aquilo. Eu também tive a oportunidade de ter acesso a muito conhecimento, a muito estudo. Mas a gente é minoria, menos de 1% da população. O restante da população virou empresário, às vezes, por necessidade. Eu estudei muito a minha área de atuação. Quem que faz minha parte financeira? Onde que tá meus dados? Sense. Porque, cara, eu não tenho conhecimento técnico nenhum para fazer isso. Hoje ainda tem a tecnologia, né? Que é o Exatamente, SenseBoard. exatamente. Ele monta tudo para ti. Mas até pouco tempo atrás não existia isso. O É. meu próprio SenseBoard existia há 4 anos. Uhum. E antes, o cara tinha que fazer na planilha e tinha que ter conhecimento para isso. E na raça. Mas o que você falou, cara, isso daí, vou te dar um exemplo, tá? É uma coisa muito comum, mas muito comum. O cara chega lá e eu tenho um modelo de entrevista inaugural que a gente faz para eu entender onde está o endividamento, qual que é o patrimônio, o que nós vamos ter que trabalhar, que nós fazemos atuação na parte societária, na parte patrimonial, para garantir o resultado eficaz do processo de recuperação. Depois a gente vai bater um papo sobre ele, né? Mas quantas vezes já aconteceu? O cara chega lá, teu endividamento é quanto? 5 milhões. Legal, vamos lá, vamos fazer o patrimônio aqui. Casa, tá quitada, doutor, quitada. Quanto vale? 5 milhões. Entendi. E você comprou quando? Faz 3 anos. E quando que você montou a empresa? Faz 4. Tá, entendi. Tá ali, ó. Tá fazendo sentido, ali. tá fazendo... Esse é o problema, cara. A hora que o dinheiro entra, nós não temos cultura. Dinheiro na mão é vendaval. É isso aí, meu amigo. É isso aí. O brasileiro não tem cultura, o empresariado brasileiro não tem cultura de guarda, não tem cultura de provisionamento. Ele não consegue se controlar quando o dinheiro está no caixa. Isso aí numa análise grosseira, né? Numa análise geral. Sim. E esse é um problema muito sério. Muitas vezes. O que gera? O que você vê nas famílias? Nossa, caos total. Eu acho que eu nunca te contei isso, cara. Vamos lá. Sabe por que eu desenvolvi essa tese que deu origem ao nosso sistema de recuperação? E eu tava fazendo uma retrospectiva sobre isso. Eu nunca conversei desse tema contigo. Essa eu quero saber, rapaz. Minha família, quando eu tinha... Meu avô, ele tinha uma empresa de ônibus e meus pais assumiram essa empresa de ônibus. Eu tinha, sei lá, 3 anos quando meu avô faleceu, meu pai assumiu. E a empresa foi muito bem, desenvolveu muito bem até os anos 2000, mais ou menos, que eu tinha 10 anos de idade. E eles tinham um cliente só. E alavancada, aquela coisa. E eles quebraram. Quebrou? E eu vivi os efeitos de uma crise financeira a minha vida inteira. Eu vi os meus pais passando pelos efeitos de uma crise financeira que gera crise familiar, em todos os sentidos. A crise financeira, ela é devastadora. Rompe casamento. Rompe casamento. Quantos casamentos já vi? Quantos clientes meus chegaram falando no escritório que tentaram se matar? Não foi Caramba. um, não foram 2, foram vários. Então, os impactos de uma crise financeira são devastadores, porque normalmente é um cara que está lá, ele cuida de tudo, um cara, uma mulher, seja lá quem for, cuida de tudo, ele é o responsável, ela é responsável por tudo, e de repente, acabou. Porque a percepção efetiva não é quando ele está com o crédito lá rodando e o giro dele tá normal, entre aspas. Está pagando o banco, mas está faturando, está vendendo. Quando dá a crise, quando o empresário percebe a crise, 2 momentos. Ou quando tem um impacto externo, e aí nós podemos citar vários deles, nós vivemos um enorme agora, mas ou um impacto externo ou um impacto interno. Quando é um impacto interno? Normalmente, quando o banco corta o limite de crédito. Quando para o mês seguinte, ele não consegue mais antecipar aquela duplicata, porque o banco fala, já fiz a tua análise Primeira interna vez que aqui. ele atrasa a folha. É isso. Ele não dorme. Aí acabou. Atrasou uma parcela bancária, ou o banco entendeu, através da análise da inteligência que o banco tem para isso,
que aquele empresário já está no ápice do alavancamento dele, que às vezes chega a 30 vezes o faturamento mensal, Nossa. ele corta. Você já chegou a pegar 30 vezes? Eu já peguei 36 vezes o faturamento mensal. Foi o limite de recuperação que a gente fez. E o faturamento em 36 vezes. Caramba. O meu número ideal é até 18, 19 vezes o faturamento mensal em endividamento bancário. No mundo financeiro, eu como financista, se você pegar a literatura, uma empresa hoje com capital de giro líquido, que ela não tem o suficiente para 30 dias, ela já é de risco. Uhum. Imagine, então, tipo, 10 vezes de endividamento. Mas assim, eu não vejo. O endividamento, você fala, é ativo menos passivo. Se tiver que encerrar a empresa hoje, deve muito mais do que faz de grana. Exatamente. Certo? Porque passivo por si só não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pegar lá o da Braskem é gigante, né? Exatamente. Trilhões. Exatamente. Não, exatamente. E daí, qual que é a pegada? Como que você vê, no caso, quando que eles procuram ajuda? Quando corta o crédito. Quando corta? Quando corta o crédito. Quando corta o crédito, quando ele sabe que ele não vai conseguir pagar aquela parcela. E aí ele fala, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Preciso resolver. É o momento ideal? Não é o momento ideal. O ideal seria que ele viesse para a gente ter uma preparação. Muitas vezes eles me procuram quando a execução bancária está proposta. Nossa, aí tem que fazer uma ginástica interna para conseguir acelerar o trâmite de proteção e os planejamentos internos, mas normalmente é nesse momento, ou quando corta o crédito, ou quando já vem uma cartinha de cobrança. Quando chega uma motinha. Normalmente. Tem que assinar. Tem que assinar. Já passei por isso. Tem que assinar. Eu era moleque, né? Não era tão moleque, não. Era da empresa. Aí chega um protesto, chega outro. Você precisa arrumar casa. Aí é a hora que ele vem atrás, normalmente é. Mas essa questão do endividamento, vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa lá que fatura 1 milhão por mês e ela tem 20 milhões de passivo bancário, qualquer um vai olhar e vai falar, é impossível recuperar. Como uma empresa que fatura 1 milhão por mês, que gera lá, que seja 15% de resultado, como que ela vai pagar um endividamento como esse? Ela não vai pagar. O nosso sistema de recuperação, graças ao próprio sistema financeiro brasileiro, que o meu sistema de recuperação empresarial só existe por conta do sistema financeiro. Ele permite isso. Ele concede os descontos. E é uma outra lei, né? Eu tinha um professor na PUC, Rio Grande do Sul, e ele falou um negócio fantástico. Ele falou, esquece toda a lei que existe no mundo empresarial. Uhum. O que rege hoje o mundo financeiro, as instituições financeiras, é outra lei. E ali pode coisas que no mundo empresarial nunca, jamais poderia. O sistema financeiro não tem tanta legislação escrita, posta. A CVM, que é o Comitê de Valores Imobiliários, tem uma coisa bem genérica. São regulamentos, tem muito regulamento. Mas é uma coisa muito genérica, onde há muitas brechas para qualquer instituição, um fundo, uma instituição financeira, um banco, seja um banco direto ligado ao Banco Central, mais CD, independente o tipo de instituição financeira, você tem como se fosse algumas regalias, assim dizendo. O sistema tributário tem várias previsões que garantem os resultados. O sistema regulamentatório tem várias previsões que garantem esse resultado. E por que eu estou falando isso? Porque a empresa lá de 20 milhões de dívida, ela vai pagar 2, 3. Para quitar, né? Aí é outro cenário. Aí é outro cenário. Você consegue esse deságio de até 10% para quitar? É esse trabalho que a gente faz. Legal. Como que funciona? Eu vou explicar de uma maneira geral, tá? Essa sistemática. Vou tentar ser o menos técnico possível. Fica tranquilo. Como que funciona uma operação financeira? Eu vou fazer de forma exemplificativa. Então, eu vou pegar uma empresa que fatura 100 mil por mês e tem um endividamento de 1 milhão. Beleza. Ela chegou nesse endividamento por várias razões, como essas que a gente explicou, e a gente se pauta, o meu processo interno, ele foi desenvolvido, foi validado, a gente é certificado há 4 anos já, ISO 9001, em política de qualidade, exatamente para manter o resultado positivo desses processos. Primeira coisa que acontece, a hora que o cliente ele chega no escritório, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reestruturação societária, patrimonial, para quê? Para trazer proteção para ele, para que ele consiga continuar operando. Porque vai vir uma debandada de processos judiciais, executivos, eu preciso garantir que ele continue respirando, continue pagando conta, continue pagando funcionário, continue pagando tributo e não perca todo o dinheiro que ele teria para pagar funcionário, por exemplo, para pagar juros de banco. Sim. Então, esse é o trabalho inicial, a primeira coisa que a gente faz. Fez isso,
ele vai parar de pagar a PMT, que é a parcela bancária, a parcela mensal. Legal. Quando ele para de pagar a parcela, acontece uma coisa chamada PDD, que é a declaração do prejuízo operacional da operação bancária. Provisão para devedores duvidosos. Mudou a Isso. sigla agora. Em Tem, 2017 mudou para PCL. e mudou a a própria sistemática de lançamento do prejuízo. Antes era sempre 3 meses de inadimplência, Pau. prejuízo. Isso. Hoje depende do contrato, depende da formalidade. Se tem FGI, por exemplo, que é o Fundo Garantidor, Sim. que nós tivemos várias operações como essa recentemente, e muda um pouquinho a sistemática também. Mas, em suma, aconteceu o prejuízo Mas o Fundo operacional... Garantidor, até para quem não sabe aqui, ele é até R$200 mil só no Brasil, né? Não, tem a operação do FGI. O FGI é diferente do Fundo Garantidor de tá. operação bancária convencional, que é quando tem Porque, uma em quebra tese, de uma instituição todo financeira. mundo tem um seguro de até R$200 mil Isso. aqui, né? Nesse caso, o FGI, as operações FGI, são aquelas operações que o BNDES fez através do Pronamp, que é uma operação que o banco... Não é que o Estado está dando dinheiro. Quem está dando dinheiro é a intermediária, a instituição intermediária. É o Itaú, é o Bradesco, ele está colocando. Entendi. Só que na hora que tem a inadimplência, ele não precisa lançar o prejuízo operacional. Ele lança pro Ele governo. pega. Isso, exatamente. Então esse cara sai ileso. Porque, em suma, o que acontece com a instituição financeira? A hora que tem inadimplência e ela vai lançar o prejuízo, ela é obrigada a pegar outro 1 milhão do caixa dela e travar em operações. Ela não pode mais fazer operação de risco, que é a operação de empréstimo que o banco faz. Ele trava esse valor. Esse valor ele só é permitido a movimentação convencional dele com a liquidação da operação, com um acordo no contrato. Isso automaticamente é travado. O segundo fator é a declaração do prejuízo contábil. Banco é uma operação de lucro real, certo? Sim. Quando eu tenho a inadimplência do contrato, era 1 milhão a dívida, ele vai embutir. Alega prejuízo e não paga imposto de renda sobre isso. Isso, ele vai colocar juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual, comissão de permanência. A dívida de vai para 1.600.000, dependendo do momento em que tem a inadimplência. Entendi. Ele declara o prejuízo contábil, ele restitui em benefício fiscal até 48% do valor do contrato. Caramba. Banco não perde. Banco não perde no Brasil. Esse, então, é o segundo fator. Isso aí entra automaticamente para aquela operação. Terceiro fator. O processo, ele sofre ele vai ser executado pelo banco dentro da sistemática do processo executivo, processo de execução. Então, é uma ação de execução. Não pagou em 3 dias, começa ato de expropriação patrimonial. Penhora online, penhora de veículo, penhora de imóvel. Dentro do sistema de proteção que a gente realiza dentro do escritório, o nosso objetivo é demonstrar para o judiciário que aquela empresa está passando por uma crise financeira e ela automaticamente não é tão afetada pelo processo executivo. A gente cria uma certa... Não vou dizer blindagem, porque não existe blindagem, tá? Advogado que fala em blindagem patrimonial é falacioso, cara. Não existe. Mas é uma proteção. É uma proteção que a gente leva para o cliente. Esse é o terceiro fator. Eu consigo fazer com que o banco não tenha tanta eficácia no processo executivo dentro de uma organização que ele interna. Se abra para negociar, na verdade. Totalmente legal. Porque se ele tem tudo isso, eu falo porque eu tenho alguns clientes assim, que eles estão com outros escritórios de advocacia e por eles terem muitos bens, a instituição financeira, desculpa o termo aqui, mas tá cagando pra ele. Não quer saber, cara. Tá? Não quer saber. Não faz acordo, não faz nada. E ainda é juros sobre juros. Vai lá, penhora imóvel, penhora tudo que tem. Agora, se ele não tem onde pegar, daí vem, senta, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia. Ó, tô passando por isso, o que dá pra fazer? Pô. São tantos cenários. Eu tive um caso de um turnaround que a gente fez numa recuperação empresarial, né? Que o nosso cliente tinha 122 imóveis no nome. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, como que eu vou garantir proteção para ele? É perfeitamente possível, seguindo algumas sistemáticas de reestruturação empresarial. Então, o terceiro fator é não permitir uma execução tranquila para o banco. E o quarto e principal fator é o êxito da nossa tese revisional. O que é essa tese revisional nossa? A gente não discute contrato bancário.
A dívida em si. Eu não discuto o contrato. Porque o que a história de advocacia, em regra, vai fazer para o devedor? Ele vai discutir a impossibilidade de acumular comissão de permanência com remuneratório. Vai discutir que tem fraude no seguro prestamista. Vai discutir que não pode capitalização de juros. Cara, essas teses batem na STJ, elas caem. O banco tem muita força no Brasil e não falo nem em questão de lobby, tá? Não falo nem em questão de lobby. O banco tem muita força no processo legislativo. Porque ou não, também os contratos deles são impecáveis, entre aspas, né? Exatamente. Muito bem feitos, muito bem feito, escritos. Totalmente de acordo com a sistemática legislativa do nosso país. Ponto. É isso. Legal. Então, se eu vou discutir o contrato bancário na espécie, vai perder. Não consegui nada. Vai perder. Eu preciso de uma tese forte. A gente desenvolveu uma tese em 2015. Ela é base de todos os meus contratos, praticamente, porque ela é necessariamente base de todo tipo de operação financeira que uma empresa faça, que é o erro de administração de conta. Que é aquilo que a gente estava conversando lá no começo. O banco dá o limite. Isso. Emprestar o dinheiro para te pagar. Ou seja, você tá dando corda para a pessoa se enforcar, né? O banco te alavanca ainda mais para pagar aquela parcela no mês, e te alavanca mais para pagar outra, e assim vira a bola de neve. Entendi. Então, a gente levou isso para o judiciário, nós tivemos a primeira decisão aqui em Campinas sobre o tema. Ela virou um precedente persuasivo no TJ de São Paulo e virou um precedente persuasivo no STJ. Precedente persuasivo significa que não é um precedente vinculante, que é uma previsão lá do artigo 927 do Código de Processo Civil, que eu nem vou entrar nesse tema. Umas frases gregas aí, repete, Vamos por lá. favor. Existem dois tipos de precedentes. O que é um precedente? É um instituto relativamente novo no nosso sistema jurídico, porque o Brasil, Brasil é um sistema de lei, certo? Lei escrita, lei posta. Norma que a gente chama de norma jurídica geral e abstrata. Que é uma lei que a gente fala lá sobre determinado tema e a população tem que se adequar àquela lei. Em suma, é isso. Como se fosse a nossa Constituição. Isso. Existe um outro sistema jurídico, que é o anglo-saxão, que é o americano, o inglês, que é o do common law, que ele é baseado em costumes e nos precedentes. Quem determina os precedentes? São as cortes de julgamento. O Brasil ele importou um sistema meio que misto nesse sentido. Hoje, o Código de Processo Civil até regulamentou. Verdade. Então, o que acontece? Hoje, tem uma previsão, artigo 927 do Código de Processo Civil, que ele fala de quais são as decisões judiciais que têm força de lei, entre aspas, como precedente vinculante. Tá? Essa decisão que a gente tem, ela é um precedente persuasivo, ou seja, os juízes, eles não estão obrigados a segui-la. Eles não, como se fosse uma lei, por exemplo, mas é um parâmetro de decisão que ele tem que ele necessariamente já foi julgado, já tem uma jurisprudência. Tem uma jurisprudência. Isso é a jurisprudência. Então, tá. Nosso tema, ele tem jurisprudência consolidada. Já tem uma base consolidada, um veredito, assim exatamente. dizer. E esse é o erro de administração de conta. O que é isso? É a operação que o banco faz de fazer débito automático de parcelas de capital de giro, por exemplo, dos juros capital de giro pelo próprio capital de giro. O banco se pagando com dinheiro próprio. A grosso modo falando é o seguinte, pessoa física, você está no cheque especial, né, Mari? Você está no cheque especial. E daí você está pagando, sei lá, anuidade do cartão da sua... pagando o próprio juro de cheque especial. Não, daí ele pega, desconta do seu cheque especial a anuidade da empresa. Ou seja, ele está emprestando dinheiro para ele se pagar. É isso aí. Isso daí é errado. Essa, dentre várias outras operações. Todas vocês ganharam, né? Essa daí é nosso êxito absoluto. É fantástico isso. Fantástico. Agora, tem um ponto. O que eu consigo com esse êxito? 10%, 15% do valor da dívida. É irrelevante. Caramba. Irrelevante. Porque então, em um ano e meio... deve 2 milhas... Aí vai 2.200 mil e isso daí num prazo de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Nesse período... Isso que eu ia perguntar. Em quanto tempo você consegue resolver isso? O prazo médio nosso são 16 meses hoje. Que a gente metrifica por isso, né? Mas é irrelevante o resultado processual. Meu objetivo não é a vitória do processo. O que acontece quando eu tenho uma decisão antecipada de mérito, por exemplo... reconhecendo a minha tese, porque o jurídico interno do banco não conseguiu se defender sobre ela, por exemplo, como que acontece muito. Automaticamente, o jurídico, na hora de fazer a análise de probabilidade de êxito do processo, ele vai gravar meu processo como risco alto de perda para o banco. Quando isso acontece, aliado àqueles 4 outros fatores, que são
O banco prejuízo na hora operacional. já liga e pede um acordo. Prejuízo operacional, prejuízo fiscal, frustração do processo executivo. E o êxito da tese, no prazo médio de 1 ano e meio, o banco já vem e fala, ó, tá aqui 90% de desconto, porque eu sei que não vai ter outra operação. O banco não perde, não perde, a instituição financeira não perde financeiramente. Sim, o nosso você não cliente tá se lesando recupera, ele, né? consegue se recuperar e... É nesse momento que geralmente você me chama, né? Exatamente. Você fala assim, só para contextualizar aqui, a gente, há 4 anos aqui, a gente tem bastante cliente em comum. E ele me liga e fala assim, Dan, preciso que esse cliente consiga pagar uma parcela, sei lá, de 100 mil por mês. Em 10 anos, sei lá, em 2 anos. Porque eu fiz um acordo para ele, eu arrumei a casa, estanquei a dívida. Exato. E daí, mas só que se ele fizer a mesma coisa que ele fazia antes, Não adianta nada. não vai Por isso que é adiantar tão nada. Ele vai, imprescindível essa e daí parceria. é nesse momento que a controladoria entra, é nesse momento que a gente entra com o sistema, principalmente conhecimento, né? Porque quando ele entende por que ele fez aquilo, se fizer aquilo de novo, daí sim a gente pode falar que tá errado. Uhum. Antes, ele não é que ele não fez correto. Ele fez o que ele sabia naquele momento. Ninguém quer quebrar. Ninguém hoje passa uma situação financeira desagradável dessa porque quer. Foi tentando fazer o melhor. Né? Então, sem julgamentos aqui. E daí, quando ele reconhece que eu não sei, né? O princípio de Aristóteles, né? Só sei que não sei. Quando ele tem essa humildade de entender, eu não sei jogar esse jogo. Eu preciso aprender finanças, eu preciso saber alavancagem, eu preciso saber tanto o resultado operacional, patrimonial e financeiro, resultado de liquidez no caixa. Quando ele quer entender tudo isso, ele procura, e agora a gente vai lançar o Sense Academy no final do ano, quando ele procura esse conhecimento, ou um sistema que entrega tudo isso no celular, alguma coisa assim, daí ele olha e fala assim, essa vez eu não caio de novo, não. Isso. E aí que a gente tem dado tudo certo. É fazer escola. Não adianta nada. Vamos lá, o cara tem a dívida de 1 milhão. Não adianta nada eu estancar o endividamento dele e ele começar a viver se ele cometer os mesmos erros. Deixa eu contextualizar um negócio. Esses dias eu tava, cara, no começo da controladoria, lá no passado, eu lembro que tinha uma aulinha só que era para explicar HP12C. Juros composto, regime de capitalização. A Mari que tá aqui já passou por essa aulinha, não foi, Mari? E hoje eu não ensino mais porque, em tese, eu pressuponho que é básico. Cara, eu tive que voltar a ementa esse ano. Porque, em tese, né, a gente considerava, isso é muito simples, eu não preciso estar mais explicando isso. Até porque existem sites lá, né? Calculadora do Povo, que ela calcula tudo para ti. Você coloca a parcela, você coloca quantas, você coloca o valor à vista, ele fala quanto de juros que você está te cobrando. É um site, isso é uma calculadora do Povo. Então todo mundo tem acesso a isso. Mas ninguém sabe. Não. E pior, daí o cara do banco chega e fala assim, cara, consigo um empréstimo para ti ou um capital de giro líquido de 1% ao mês. Daí me liga o cliente, Dan, consegui 1% ao mês. Eu falo, puxa, não tá lá aquelas coisas, mas deixa eu só dar uma olhadinha. Cara, eu pego. É 1.8, 1.6. Eu falo, mas aonde tem esse 1? Não tô vendo, tô calculando aqui. Como que você achou isso? Daí eu comecei a perceber que eu tinha que voltar com essa ementa hoje para dentro da controladoria. E daí, na hora que ele questiona o gestor da conta dele ali no banco, o gestor fala assim, então, mas veja bem, é que tem ataque, tem o IOF, tem isso, tem aquilo. Daí ele começa com um monte de surpresinha. Pô, isso é uma puta de uma malandragem, cara. Puta de uma malandragem. O próprio Pronamp, cara, o sistema do... Isso deveria ser crime, É um absurdo, mas isso daí acontece a todo momento. Uma coisa super comum, sacanagem, tá? Que acontece. Meus clientes, queira ou não, já tem ali uma empresa. E vamos para pensar, não me leva a mal, mas a grande população brasileira, que não tem nem colegial. Imagina, tem E hoje, gente, tem HP12C gratuita, app em qualquer Android e iOS. Pô, baixa lá. Entra no YouTube, acha lá como mexer na calculadora 12C. Não deixa mais ninguém te enganar. Exatamente. É um absurdo, cara. Isso é sacanagem.
Uma Isso coisa muito é... comum se a gente for listar aqui tudo que o banco faz, que o banco obriga os prestadores de serviços, os gerentes, os caixas a fazer com os clientes, é absurdo. Uma coisa muito comum, muito comum. Quando o banco vê que está começando a acontecer mais endividamento, teve impontualidade em uma outra parcela, já cortou o limite, primeira coisa que o gerente faz é liga para o cliente e fala, ó, vamos lá, você tá aqui, cara. Você tá com um capital de giro atrasado, você tá pagando o limite do cheque especial, você tá com um cartão atrasado, você tá com a tua parcela do empréstimo. Taxas muito altas. Tá pagando aqui 8% de juros no mês. Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, nós vamos pegar toda a sua dívida, nós vamos parcelar essa dívida sua aqui em 60 meses, vou te dar uma taxinha aqui boa de 1,9, 1,8%, porque hoje nem existe essa taxa mais no banco, né? É 1,8, Selic 1,9% do jeito aqui, que ó. tá. E vai ficar tudo bem. Você fala, não, meu gerente é meu irmão, vou chamar ele pra jantar em casa. Vou chamar ele pra jantar em casa, se não fosse ele... sabe por que os gerentes fazem isso? Por que o banco obriga eles a fazer? Porque nem eles sabem o motivo. Todos esses contratos que eu falei são contratos de limites de crédito, de abertura de crédito. A maioria desses contratos não é exequível. Porque para se executar um contrato, executar entra com a ação hoje, não pagou, 3 dias está começando a penhorar a conta, são contratos específicos que tem que ter 3 requisitos: certeza, liquidez e exigibilidade. Os contratos de crédito não têm a liquidez tão evidenciada assim. Por isso, o banco não pode, na maioria deles, executar o contrato. Então ele faz isso para você ter liquidez, para ele poder te executar. Ele faz isso por duas razões. Primeira, porque se ele não faz isso, ele tem que entrar com ação de cobrança, são 5 anos, só para começar a ter a possibilidade de ter uma execução. Ele sabe que ele vai perder. Por que ele faz isso? Ele coloca lá uma taxa maior, ele pega a sua dívida, ele aumenta a sua dívida, lança no resultado positivo para o banco, para a agência, como resultado positivo. A tua dívida aumenta, sobremaneira, e ele sabe que você não vai pagar. Ele sabe que o cliente não vai pagar a renegociação. Todos sabem. Só que ele pode executar a inadimplência. Fica a dica aí. Não, isso daí é uma coisa que gerente procurou para fazer isso. Na hora, passa o telefone e liga pro teu advogado de confiança, liga pro teu contador de confiança ou pro teu controller ou consultor de confiança e fala, tá acontecendo isso, me ajuda. Me ajuda. Exatamente. E hoje, assim, qual que é o maior gatilho, no meu ponto de vista, se você me corrige se eu estiver errado aqui, mas eles conseguem saber o grau de conhecimento que a pessoa tem sobre gestão. Uhum. Eu sei porque eu tenho 2 clientes que já foram de instituições financeiras grandes do país. E eles começaram a tomar lá o seu Rivotril e não ficar bem porque ia contra os valores deles. Eu lembro que um deles falou assim pra mim, cara, eu tinha um gestor que falava assim, ó, se você vê que o cara é bom, tá fazendo as coisas bem, mas ele não sabe nada de gestão, esse é um bom cliente pra ti. Porque esse vai se endividar, vai pegar todo o dinheiro do mundo contigo. Olha que louco, cara. É maldoso. Maldoso demais. É maldoso. Você vai entender como que era a operação então, assim, na essência. O que eu falo pra todo mundo, não precisa necessariamente ter uma controladoria da Sense, mas o mínimo de conhecimento você tem que ter. O que é regime de capitalização? Digita lá, regime de capitalização no Google, pega lá, entende lá o que é o N, como que mexe no HP12C, baixa o app e o mínimo você tem que saber isso. Outra coisa, tem que saber o que é grau de alavancagem financeira, a GAF, um indicador fantástico, mas infelizmente tem gente que não tem nem o básico, né? Que é um demonstrativo de resultado do exercício, margem de contribuição, EBITDA. E daí, se seu resultado operacional hoje ele é superior em percentual ao deságio financeiro que você vai ter para ter alavancagem, daí vale analisar se faz sentido ou não. Porque qual que é o problema? Hoje todo mundo fala, quero um investidor. E principalmente startup chega aqui para mim e fala assim, cara, quero 2 milhões, quero um M&A, me apresenta para o fundo XYZ. Daí eu falo assim, beleza, mas não esqueça que isso é um empréstimo. Ou ele vai tomar em equity, ou ele vai tomar isso em parcelinhas que você vai ficar preso com ele pro resto da vida. Não deixa de ser um empréstimo. Uhum. Então, isso é importante entender.
para você pegar esse dinheiro, o que você vai fazer com ele? Se você pegar esse 2 e fizer 4, tamo junto. Então, daí que você consegue construir um business plan, um valuation, alguma operação junto com o cliente ali, concreta, não só metendo canvas lá e fazer bonitinho, vou fazer isso, e depois entra o dinheiro, vendaval total. Hoje em dia é inaceitável o empresário não ter pelo menos o básico dos indicadores do negócio dele. E uma coisa que É, você fala sempre, você sempre falou, e eu acho que você tem que sempre continuar falando, é que quando você não conhece, você não mede, quando você não mede, você não consegue alcançar resultado nenhum. exato. Nenhum. A base é o conhecimento. E é básico, tem coisas que você consegue essas informações, se não tem capital para contratar alguém para fazer isso, então, tem informação muitas vezes na internet, nas informações mais Sim, básicas, sim. para conseguir se preparar para o mercado. Tem uma frase do Lord Kelvin, né? O cara que inventou também lá a temperatura Kelvin, advém dele. E ele fala, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Eu vou mais além, né? Também, se não tiver conhecimento, só medir também não Não adianta. adianta Se nada. também não tiver conhecimento, não pode ser melhorado. E essa a pegada. Hoje tem muita gente até que tem indicadores, que gasta uma fortuna em softwares, assim, existem muitos software caro, e por falta de conhecimento gasta uma grana com aquilo. Daí ele tem tudo, daí ele olha, que raios é isso, O né? que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E isso é perigosíssimo. E daí, sabe para quem que eu ia perguntar? Pro gerente do banco dele. isso. Nossa, foi fundamental você falar disso. O seu gerente não é seu amigo. E muito menos o seu consultor empresarial. Não, E não ponto é, final. não é. Nunca vai ser. Ele tem um único objetivo: te alavancar para ganhar bem e fechar bem as metas. Exatamente. Eu não deixo, não permito, nunca permiti que me chamasse de consultor, lembra? Lembro. Quando você me apresentava o Danildo, eu falei, controller. O que é controladoria? Controladoria é educação. O meu KNAI é de educação, é de ensino. Você leva o conhecimento, entrega um conhecimento e ele toma as decisões com base no conhecimento e a experiência que você entregou para ele. Fazer escola, né? Exato. Daí ele não fica preso em ninguém. Não fica preso em ninguém. Não vai vir o gerente da instituição tal, vai vir o consultor tal, vai vir não sei quem, vai vir o Papa lá. Ele tem já uma base de conhecimento. E daí o bom senso vai olhar e vai falar, mas não bate no meu arquivo, não vai dar certo, entendeu? E daí é nessa hora que ele começa a ter o senso crítico e começa a jogar um jogo muito melhor. Isso de fazer escola, cara, é fundamental. É o nosso papel, é a nossa missão. É a nossa missão. Eu tenho a alegria de falar que a gente tem praticamente quase 300 empresas recuperadas no escritório até hoje, de 2015 para cá, mais ou menos. Que legal. E nunca nenhum cliente nosso fechou porta e nunca nenhum cliente nosso voltou em crise financeira. Tive vários já que voltaram por opção própria, tá? Que acabaram querendo fazer de novo lá a operação e tal, porque viram que isso já aconteceu. Normalmente eu não faço de novo, Sim. mas que viveu crise financeira de novo, nenhum. Porque a gente acaba fazendo escola. Até porque também gera uma dor, e a dor, infelizmente, a Marina fala bem disso, ela é um aprendizado que marca mais. É uma pena a gente ter que aprender na dor, né? Poderia aprender no amor. Uma pessoa, por exemplo, tá abrindo uma empresa, poderia procurar a Sense, procurar a GBA, já logo no começo. Cara, quero fazer certinho. Aí deixa o cara se ferrar, deixa o pau torar, daí ele fala... É o mundo ideal, mas... Agora eu vou procurar ajuda. Mas quantas vezes você viu procurando no começo, cara? Pega aí no percentual de cliente teu. Quantos vieram quando tava abrindo a operação e quantos vieram quando tava com tudo já... Exatamente. O percentual é muito maior, é muito difícil. Mas tá mudando. Eu gosto de acreditar que isso tá mudando. Eu falo em relação à Sense. A Sense tá crescendo muito, são muitas operações, são muitas empresas entrando todo mês aqui para esse ensino, com esse colegiado aí muito bom que a gente fez. Mas, e daí, antes vinham mais na dor. Hoje ultrapassa 60% que fala assim, eu tô bacaninha, mas eu quero ficar bacanão. Mudou. Eu não sei se também é o nosso marketing, é a Mari que tá atuando aí,
mas tá vindo com outro viés. Tá vindo clientes que querem ter fundo, quer ter seu próprio banco, white label. Ele quer monetizar as operações dele, ganhar dinheiro e fazer um deságio sobre todo mundo que tá embaixo dele. Ele quer já virar o jogo. E não necessariamente é empresa grande, tá? Chega empresa aqui que já faz um valuation, já junta 2, 3, já sai grande. Então, você vê que tem principalmente uma vibe aí, uma molecada, uma galera. Eu falo molecada, essa galera de 25 a 30 anos tá vindo num outro viés, numa outra ótica. Isso eu acho fantástico, fantástico. É o que eu percebo também, que quando ele vem, tá abrindo um negócio, tá começando, e aí já quer o auxílio do começo, Nossa, normalmente é uma pessoa mais jovem, que é mais... que entendeu um pouco melhor como que funciona, que já viu tanta gente passando por crise. Quantas crises o Brasil já passou, cara? A maioria também já viu o pai quebrar. Já viu o pai ou mãe quebrar. Isso aí é fundamental. É um negócio muito louco. Porque é dor de novo. Eu mesmo, né? Eu mesmo passei por um problema familiar da minha família. Assim eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Eu falei, não, na minha empresa não. Então, eu já comecei certinho, né? Daí eu fui buscar conhecimento, gostei tanto que comecei a ensinar e nasceu a ciência. Exatamente. Mas é isso aí, é isso aí. Pô, fico muito, muito contente. Essa sua solução é fantástica. Obrigado. Você tá de parabéns. Eu posso falar de boca cheia aqui. A gente tem alguns clientes em comum. Eu falo que quando dá merda, eu tenho que te ligar. E é recíproco, quando é totalmente verdadeiro. Quando ele me liga e fala assim, ô Dan, então, mas é o seguinte, eu não tô conseguindo nem pagar a parcela desse mês. E ele tá querendo fechar a controladoria. Eu falo, então, no momento você não precisa de mim, então já. Você precisa de um cara antes. Mas é certo, esse casamento ele é fundamental, cara. Fundamental, porque não adianta nada estancar aqui e não resolver. Senão o problema volta. Sim. Principalmente essa sua atuação na parte de bancos, eu acho incrível. Você está de parabéns, toda a GBA. Agradecer o Marcos, o Anderi, todo mundo lá. E obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. Tamo junto desde sempre aí. E encerramos por aqui. Legal. Com mais um Let's Make Sense. Valeu.